Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no domingo, dia 16 de junho, 11º domingo do tempo comum. Hoje a família Capuchinha celebra a memória dos beatos poloneses Aniceto e seus companheiros. Eles foram martirizados na Polônia durante os anos de 1941 a 1942, no período da invasão nazista da Polônia, e morreram em campos de concentração. Hoje também a família franciscana celebra o beato João de Parma. Ele viveu de 1208 a 1289 e ele foi ministro-geral da Ordem dos Franciscanos e também foi professor em Bolonha e em Paris. Era um homem muito inteligente. O nosso evangelho é retirado no livro de Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 34. Naquele tempo, Jesus estava educando o coração dos seus discípulos, e ele disse a eles: o reino dos céus é como uma semente, que quando espalhada na terra, vai germinando e crescendo silenciosamente. O homem vai dormir e acorda, e ele não sabe como é que este processo vai evoluindo, porque a semente tem a sua própria força. Primeiro vem a folha, depois vem a espiga, e depois vem os grãos que enchem a espiga. E quando está na hora certa, e a espiga está madura, o homem toma a mão de uma foice e vai fazer a colheita, porque o tempo da colheita chegou. O que mais podemos comparar ao reino de Deus? Com que parábolas podemos compará-lo? O reino de Deus também é como uma semente de mostarda, que é a menor das sementes, mas que quando lançada na terra, ela germina e produz uma árvore a maior das hortaliças, e dá muitos ramos, e os pássaros do céu vêm e fazem os seus ninhos nos seus ramos. Assim também é o reino de Deus. E Jesus falava muitas outras parábolas, de acordo com o entendimento do povo, a capacidade de compreender, para que eles pudessem compreender o mistério do reino através de parábolas. Mas quando Jesus estava sozinho com seus discípulos, ele explicava tudo para eles. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje toda a nossa leitura, nossa liturgia, vai falar da força criadora de Deus, do poder criador de Deus. E já o profeta Ezequiel, na primeira leitura, vai nos introduzindo nesse mistério, o mistério da vontade de Deus, a vontade e o agir de Deus silencioso, operoso e poderoso no transcorrer da história e também da vida dos seres humanos. Por isso também o apóstolo Paulo, na segunda leitura de hoje, vai também nos dizer que a vida de um ser humano é uma peregrinação, onde nós devemos ter um pé no céu e um pé na terra, um olho no céu e um olho na terra, porque nós peregrinamos e vivemos de fé e de esperança. Fé e esperança de que um dia poderemos estar juntos com o Senhor. Fé e esperança de que enquanto caminhamos neste mundo, diz ele, longe dessa pátria, no desterro, mas mesmo assim nós vamos mantendo a nossa fé e a nossa esperança de estarmos um dia diante do Senhor, porque todos nós devemos nos apresentar diante desse tribunal da misericórdia de Jesus. E ninguém poderá se apresentar para o outro, cada um para colher aquilo que plantou, porque a vida humana é um plantio. Nós somos livres para plantar, mas somos condenados a colher aquilo que plantamos também. Por isso vivemos na fé e na esperança. Jesus está educando o coração dos discípulos. E o capítulo 4 de Marcos, nós temos muitas parábolas, e essas duas de hoje estão encerrando esse capítulo. Por isso agora ele quer ajudar as pessoas a compreenderem o mistério do reino. Ele não faz uma radiografia do reino, ele não utiliza argumentações lógicas do reino,
mas ele vai falar através de parábolas, de pequenas histórias, para que eu e você também possamos, quem sabe, vislumbrar um pouco desse mistério do reino. Um reino que impele a mim, impele a você, um reino que nos seduz, que nos atrai e que vai fazendo com que eu e você também vivamos uma vida de fé e de esperança. E ele vai ensinar hoje que a semente é a palavra de Deus, o semeador é Jesus e a terra é o coração humano. E essa terra tem o poder também de fazer germinar tudo aquilo que cai sobre ela, tanto as coisas boas como também as coisas ruins. Tudo aquilo que cai no coração humano e nós permitamos, vai crescer. E Jesus também vai dizer, essa semente também tem uma vida em si, ela tem a sua potência, né? Uma semente de milho está na potência de um dia ser uma espiga. Por isso Jesus vai dizer, o reino de Deus também é como essa semente, que quando lançada na terra, de modo operoso, silencioso, humilde, o reino vai acontecendo, e não através de grandes espetáculos, não através de grandes obras, mas através das coisas mais pequenas. Por exemplo, um coração que se converte, um coração que enche de solidariedade, alguém que aprende a perdoar, alguém que refaz toda a sua história diante da palavra de Deus, alguém que vai pacificando as suas violências interiores. Esses são sinais do reino, sinais de que o reino já está no meio de nós, porque Jesus é o reino, Ele é o reino. Então ele vai poder dizer, o reino está no meio de vós, e ele vem ostensivamente, ele vai acontecendo a partir do momento em que ele seduz a mim e seduz também a você, a partir do momento que nós nos deixamos guiar por este mistério do reino. O homem vai, dorme, acorda, e a semente vai germinando e cresce, e ele não sabe como. Isso vai acontecendo porque a terra tem a sua lei própria, a semente também tem a sua lei própria, quer dizer, o reino também tem a sua lei própria, e não sou eu quem vou exigir do Senhor a hora certa, não sou eu quem vou exigir porque eu fiz isso, tem que acontecer os sinais do reino imediatamente, não, eu sou somente um operário na seara do Senhor, como você também, somos somente operários, e vamos fazendo a nossa parte, para que outros possam colher o bem que estamos fazendo hoje. A que mais poderemos comparar o reino de Deus? Pergunta Jesus. A que parábola mais podemos utilizar para que ele seja compreendido? É como uma semente de mostarda. É a menor delas, insignificante aos olhos humanos, pequena aos olhos humanos, mas quando é lançada na terra, ela germina e produz uma árvore com muitos ramos, e os pássaros do céu vêm e fazem o seu ninho. Assim também somos nós, nas pequenas atitudes, nas pequenas coisas, sem querer fazer coisas assim grandiosas, espetaculosas, não, mas nas pequenas coisinhas que vamos fazendo a cada dia. Esse é o processo de conversão de cada homem e de cada mulher. Manter a esperança, manter a fé, manter os olhos fixos em Jesus de Nazaré, para que Ele possa viver em nós. E Jesus dizia muitas outras parábolas, para poder ajudar as pessoas a compreenderem o mistério do reino de Deus. E quando estava sozinho, Ele dizia claramente aos seus discípulos, porque havia intimidade entre Ele e os seus discípulos. Quanto mais intimidade com a palavra, mais entenderemos da palavra. Quanto mais intimidade com o mistério de Deus, mais compreenderemos esse mistério também, que vai se desvelando aos poucos na vida de cada um de nós. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Beatos Aniceto, companheiros, e também Beato João de Parma, rogai por nós. Segunda-feira de manhã estaremos partindo para El Salvador, onde estaremos participando da formação permanente da nossa custódia, aqui da Guatemala, em El Salvador. Um grande fraterno abraço, paz e bem.